Meu nome é Shane e é um grande prazer estar hoje trazendo uma palavra que, dentro daquilo que nós já ouvimos, ela continua dizendo que você é aceito na família de Deus e Deus tem um plano para a gente. Essa música aqui é de uma banda favorita, uma das bandas favoritas da nossa família, Newsboys. É uma música, é um CD um pouquinho antigo deles, Go, que é sobre missões. E quando a gente sai em alguma, não precisa nem sair numa viagem missionária, sair para a praça, nós já nos sentimos em missão. A gente tocava isso aqui com as crianças, já estavam adolescentes ou pré-adolescentes. A letra eu vou compartilhar contigo um pouquinho traduzida aqui. Ela fala sobre o impacto do reino de Deus chegando em qualquer lugar que chegue, qualquer lugar que for, é o nome da traduzida do título. Onde quer que vamos, os bobos se tornam sábios. Você está falando sobre a chegada do povo de Deus, né? Os índices de criminalidade caem, os mercados sobem, e é uma coisa curiosa, mas é apenas nossa realidade. Bullies ficam bons, bandidos se arrependem. Nós temos um bandido aqui, se arrependido aqui, até na nossa equipe aí. Deus salvou a vida do Ranulfo, glória a Deus. E não, mas ele é um que admite, né? Outros, nós assim, não admitimos ainda tudo que a gente já fez, mas Deus salvou a vida do Ranulfo, e ele está aqui entre nós porque o Evangelho chegou até a vida dele. E esse é o efeito que acontece, olha só que mais. E a camada do ozônio mostra melhoria. É uma coisa curiosa que nos faz humildes, porque é Deus que está fazendo a nós, né? Aqui é a letra da música, né? Onde somos guiados, os mortos-vivos querem deixar de ser zumbi. É uma cena comovente quando todos se arrependem. Deus nos ajude. Esse aqui é nosso testemunho familiar, assim. Deus nos ajude porque simplesmente amamos o nosso trabalho. A gente tem tido esse privilégio de ser missionários, vindo dos Estados Unidos para o Brasil. Já agora, todos os 27 anos de casado, nós estamos, porque a gente saiu 6 dias depois de casar, viemos para o Brasil. Então nós estamos aqui 27 anos nessa missão, e eu tenho que dizer, nós somos apaixonados pelo que Deus nos permite fazer. Mas onde o reino de Deus chega, muda o contexto. E hoje eu quero falar sobre esse aspecto de como vai o jardinheiro, também segue o jardim. Eu acho que temos uma responsabilidade de entender que Deus colocou em nossas mãos a criação dele. Lá em Gênesis, esse ano eu ouvi de novo, cada ano a gente passa pela Bíblia dentro do ano, né? Tem um podcast chamado Daily Audio Bible, que eu e Michelle ouvimos todo ano. Então a gente passa por esses textos e tem alguns que estão se tornando parte da família. Esse é um deles. Quando a gente passa lá em Gênesis 2, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivá-lo. Alguns anos atrás, ouvindo esse texto, Deus falou comigo, Shane, essa questão de brotar ou de germinar é a multiplicação embutido dentro da criação de Deus, que ele estava esperando. Já estavam as sementes, já estavam lá, o potencial tudo ali, mas esperava uma coisa. Então, o que era? Era água? Bem, a gente sabe no mesmo capítulo que no Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois dividia em 4. Não faltava água ali. Chuva viria no capítulo 6, lá junto com a condenação do dilúvio. Então, água tinha. O que então faltava? Faltava um homem, faltava um ser humano, um jardineiro. Então, quando eu pensava nesse texto, eu ficava pensando, olha, Shane, tem áreas da tua vida, no teu ministério, que não crescem, não multiplicam, porque você não se apresenta, você não está disponível. Deus está esperando que você cresça como líder, para Ele te dar pessoas que você vai poder liderar com fidelidade. Temos aqui eu pedi, eu vou de vez em quando interromper, porque eu prefiro, em vez de amarrar lá o telão, de dar o recado aqui, berçário 4:16. Em família aí, ó, quem tem a criança, vai lá, dá um abraço. Berçário 4:16 vai ser importante, sem nenhum constrangimento. Quem é? Pode ir lá, ali, ó, graças a Deus. Então, nós fomos dado o jardim para cuidar, mas faltava o jardineiro. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo.
Eu fico pensando assim no jardim que Deus tem me confiado, a minha família, o ministério, minha própria vida. E como quando Deus dá algo para alguém, como Deus deu essa criação para Adão governar, aquilo que você nomeia, você é responsável por aquilo. Então está ali o Adão assim, como motorista da criação, bebendo na direção, em silêncio, ali deixando o inimigo atacar a mente da esposa, e ele fica ali assistindo e não fala nada. E depois ele ainda aceita assim dela aquela fruta e entra dentro do pecado. O homem ali que foi dado o governo da criação de Deus, de tudo, ele bebeu, parece, na direção. E nós entendemos que quando você faz isso, não é só você que paga o preço. Olha só em Gênesis 6, 5 a 7, diz assim, ó: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito um homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Mas o que o animal fez, meu? Foi o Adão que fez o negócio errado. Mas sabe, quando você está no carro, dirigindo, e tem ali tua família junto, e o cachorro junto, e bate, todo mundo sofre junto. E é como se fosse em Gênesis 3, nosso carro aqui bateu, e entrou uma condenação e sofrimento por cima de toda a criação, inclusive os animais. E eu fico pensando em que área da minha vida, você pode estar convidado já para pensar na sua vida, em que área da sua vida que Deus te colocou como governante, como representante dele. O carro bateu e as pessoas à tua volta estão sofrendo juntos, por causa de você, como jardineiro, não tem sido fiel. Isso foi o que Deus tem me falado, e cada vez que eu passo por esse texto, Deus me lembra assim: Shane, e aí? Como você está cuidando daquilo que eu botei nas suas mãos? Como vai o jardineiro? Também segue o jardim. Estava falando com a Michelle sobre algumas vezes que a gente tem viajado e voltamos e está todas as plantas mortas, né? Porque alguma coisa aconteceu com os jardineiros. As plantas correram coisa natural, faltou água, morreram. Vai acontecer. Então existe um elo muito forte entre aquele que tem responsabilidade com aquele lugar e o efeito está ali sendo vivido. Então a gente pensa na nossa cultura e a decadência da cultura e ficamos pensando: é o diabo, mas nós temos que lembrar que Deus colocou representantes aqui para representar Ele. E se nós vamos mal entre nós e Ele, e dormimos na direção, o que acontece com a cultura ao nosso redor? Considero como os nossos sofrimentos atuais, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então eu quero trazer esse olhar para o que aconteceu na criação, para Romanos 8, que é um capítulo que nós vamos dar uma olhada, assim, todo o capítulo, mas vamos passar por cima voando. Você vai ter que olhar em casa depois e olhar com mais detalhe. Mas nós vamos ver aqui que em Romanos 8, nós temos um retrato de que existe sofrimento, porque realmente a humanidade está num carro que bateu, os animais juntos. Então entrou sofrimento geral, guerras e dores, pecado. E isso traz sofrimento, mas dentro disso aí existe um plano de resgate, de restauração, e nós temos a promessa de uma glória futura, que nos será revelada. Esse é o nosso status quo. O jardim está com mato alto, os jardineiros muitas vezes ausentes, e a esperança de que Deus quer mudar o cenário. Mas nós nos deparamos diariamente com sofrimento. Só ler o jornal. O sofrimento atual, a glória futura prometida. Em 2 Coríntios 3, 18, nós temos um pequeno retrato do que está acontecendo no dia a dia. Nós acordamos dentro de um processo de sofrimento, de um jardim perdido, mas Deus está em obras, Deus está fazendo alguma coisa, Deus está trabalhando na sua vida e na minha. E todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Outra tradução diz: de glória em glória,
a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, olha só a boa notícia, o Evangelho. Nós enxergamos em Cristo o que falta em nós, no verdadeiro Adão o que falhou no primeiro Adão, e nós enxergamos nele aquilo que pode nos transformar, e aí, dia após dia, nós vamos sendo transformados para a imagem daquele que pode realmente mudar o cenário do jardim de mato alto, cheio de inso. Então nós estamos sendo transformados numa glória crescente, mas ainda existe a promessa de uma glória futura. E está aqui a mensagem de Romanos 8. O mundo espera a chegada de jardineiros fiéis. A criação em nossa volta, seja animais, seja a própria natureza física, espera como se fosse ansiosamente uma personagem da história de Deus, dizendo: eu espero, onde é que estão os jardineiros fiéis que Deus ia colocar aqui? Diz aqui em Romanos 8, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Que texto profundo. As árvores da sua rua aguardam que você apareça, que o Filho de Deus seja revelado para trazer algo que foi quebrado lá atrás. Então nós estamos vivendo dentro do jardim chamado planeta Terra, onde Deus colocou Adão como o administrador. Foi quebrado essa administração, trouxe uma condenação sobre tudo, mas dentro desse cenário terrível, Deus disse: olha, mas eu vou revelar meu Filho, ele vai trazer novas pessoas, novos jardineiros, e eles vão ser fiéis, e dia após dia eles vão parecer mais como meu Filho. Eles vão trazer uma mudança, como foi falado naquela música, onde chega o reino de Deus, impacta a própria cultura e a própria natureza. As coisas mudam, onde o Filho de Deus fiel chega. Como é incrível essa promessa, como eu quero fazer parte disso. Então nós vamos dar uma olhada em Romanos 8, e nós vamos ver ali 2 domínios. Domínio do espírito e da carne, que foi rachado, isso foi instituído lá no pecado, lá no início de Gênesis, e de lá para cá essa história de Deus vem se desenvolvendo e tem 2 domínios. Você hoje todo mundo aqui está dentro de um ou outro desses domínios. Nós vamos ver que existe 3 gemidos que aparecem nesse texto, que é o anseio natural de sair desse domínio do mal, para viver algo que nós fomos criados. E Deus colocou em nós esse anseio pela eternidade. Vamos ver sobre isso. 3 gemidos e 7 promessas para a pessoa, para a igreja que entende que eles querem viver seu chamado de jardineiro fiel. Então, primeiro, vamos dar uma olhada aqui nos 2 domínios. Uns 2 anos atrás apareceu uma série chamada Stranger Things. E eu não quero te dar assim, vai lá e assista. Não é uma série cristã. Mas se a criança pequena, não deixe de assistir sozinho, é assustador esse negócio. Mas ela tem uma grande analogia que eu queria usar aqui, do espírito e da carne. É sobre um mundo, basicamente, um mundo onde existe assim, uma cidade lá, eu acho que é os anos 80, eu vejo assim a minha infância nesse seriado aí, e aí, jogando Atari, aquelas coisas. Então, acontece nos anos 80, e numa cidade pacata lá nos Estados Unidos, mas eles descobrem crianças assim, inocentes, como se fossem os improváveis, descobrem que debaixo da superfície da terra existe um outro universo, espelho, o upside down, aquilo que está acontecendo simultaneamente com a realidade daqui, e lá é tenebroso, é cheio de morte, cheio de monstros. E eles têm o desafio de levar, de alguma forma, a luz para invadir aquelas trevas. Agora, claro, de onde é que vem essas narrativas? Todos, quando a gente vê que o mundo acerta em algum ponto do Evangelho, a gente já fica animado, porque ali tem alguma coisa. Mas essa história, que ela não é cristã de nenhuma forma, mas ela reflete uma realidade que algo começou a aparecer errado. Como é que começaram a descobrir que existia esse outro mundo? Os frutos da superfície começaram a apodrecer. As frutas lá, nesse caso, as abóboras começaram a apodrecer. A floresta começou a aparecer árvores podres. E você pode saber que onde você acha a podridão da nossa cultura é o mundo do inimigo invadindo
o jardim que Deus criou. E Ele colocou algumas pessoas lá para perceber isso, para fazer algo. Você é uma dessas pessoas. Eu sou uma dessas pessoas. Então, como é que é aquele ambiente que tem que ser às vezes invadido? É um ar pesado, tóxico, é cheio de coisas perigosas e é um grande desafio. Você pode morrer nessa missão. E esse é o seriado Stranger Things. Mas eu quero dizer que coisas estranhas têm acontecido na realidade no nosso planeta. E a coisa mais estranha que acontece é que Deus colocou jardineiros para representar Ele e às vezes eles não se apresentam. Ele nos deu o poder, o chamado, o Espírito, e o mundo tem uma grande expectativa sobre a sua vida e sobre a minha, para que a gente apareça. Então, esses dois domínios do Espírito, da carne, da vida e da morte, estão em nossa cara, assim, olhando para nós. Romanos 8:1 diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Lembra a condenação que veio por causa de Adão e se espalhou para a humanidade, o planeta e animais? Não, aqueles que estão em Cristo não tem mais essa condenação, são livres disso. E na verdade são agentes da liberdade para trazer outros para essa liberdade. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. E não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os nossos Stranger Things, o nosso coisa estranha que mais acontece é que Deus liberta pessoas das trevas e eles vão viver como se ainda estivessem presos nelas. Eu penso na minha própria vida. Deus dizendo, Shene, eu tenho coisas para crescer e multiplicar na sua vida, na sua família, no seu ministério, mas você ainda não se apresenta, Shene. E como isso teve que trazer quebrantamento para mim, reavaliação da minha administração como família, para que Deus pudesse trazer cura e crescimento para a minha própria família e depois para as pessoas por perto da gente. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Me lembro, um pastor me falou alguns anos atrás, Shene, se o povo de Deus acreditasse quem eles são em Cristo, ninguém nos parará. As trevas iam recuar se você acreditasse quem você é em Cristo. Tudo que Ele já prometeu, nós vamos chegar nas promessas. Mas se você e eu acreditássemos que nós fomos salvos da condenação, empoderados pelo Espírito e dados uma missão para invadir as trevas e derrubar o inimigo e trazer de volta o jardim que Deus criou, nada poderia impedir a nossa igreja de avançar. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E aí talvez seja a grande diferença, porque tem gente que, deixa eu só, Geração Futuro 16, Geração Futuro 16. Tem gente que transita na igreja, mas ainda não foram transformados. É uma grande diferença quando você pertence a Jesus Cristo e quando você é religioso. Entendeu? Essa promessa aqui, que vocês não estão sobre o domínio, é para aqueles que realmente habitam, o Espírito Santo habita neles. Tem que fazer essa consideração pessoal. Será que o Espírito Santo habita em você? Romanos 8:20-21 diz assim, pois ela foi submetida, está falando sobre a natureza, né? Foi submetida, que nem aquele cachorro que estava no carro, olhando pela janela, bateu o carro. Aquele cachorro, a natureza foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabe que é a natureza em que a gente vive? O ecossistema de Porto Alegre, vamos pegar. Existe tudo que é tipo de pecado, tudo que é tipo de... Quem aqui não foi assaltado, né? Nem levanta a mão, não queremos saber quem não foi assaltado. Porque muitos fomos. Aqui o Leandro já foi várias vezes assaltado, né? De acordo com o Ranulfo, vai sempre ser assaltado. Não foi assim? Mudou já mudou. Fez um esporte marcial, alguma coisa aí. De qualquer forma, pessoal, eu já fui. Eu me lembro que lá nos Estados Unidos, relatando para nossos parentes, eu, Michele, meu pai, as crianças junto com a Michele, todo mundo já foi assaltado, a família Leita, né? De arma, assim, na barriga, na cabeça.
Nos Estados Unidos, nossos parentes nunca ouviram falar de alguém que foi assaltado. Eles ouviram só na televisão que alguém lá na cidade, porque é uma cidade também, Montana, de 5 mil habitantes lá, né? É uma cidade pequena lá de Montana. Então, existe, claro, mas nós vivemos num contexto cheio de dor e sofrimento. E aqui diz assim, ela tem decadência, mas ela espera a liberdade dos filhos. Quem são os filhos de Deus? Nós. Em outras palavras, o mundo espera algo de nós que nós precisamos dar uma resposta. Então, há 3 gemidos. Romanos 8, agora de 18 a 27, fala de 3 gemidos que acontecem. E elas são gemidos que aparecem dentro do texto mesmo. Sabemos que toda a natureza criada geme. O que é um gemido? Eu nem arrisco a fazer o barulho de um gemido aqui, mas deve ser algo tipo, eu vou me arriscar, deve ser algo tipo, algo assim, não sei. É um gemido. Olha, por isso que é inexprimível, né? Porque é difícil exprimir esse negócio. Mas pensa num barulho assim que vem de dentro, angustiado. Diz que a natureza, está falando sobre os animais, as plantas, tem um certo gemido, porque com dores de parto, eles estão esperando que você e eu aparecemos como filhos de Deus. Sejamos revelados. Não só isso, mas nós mesmos, você e eu temos primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Então nós que já começamos a experimentar a glória de Deus, aquela glória crescente, nós sabemos que falta alguma coisa. E tem algo dentro de você e eu, acorda e diz, Jenny, existe mais para você. Deus, eu quero mais. Tem sido tão bom viver assim a caminhada contigo, mas eu quero mais. Existe algo dentro de mim que faz aquele barulho que eu tentei fazer e diz, Deus, eu quero mais, eu quero saber mais de ti. Eu ainda não cheguei lá e parece que existe um véu entre assim, o que eu quero viver e o que eu consigo viver. E a Bíblia diz, sim, existe, é a eternidade. E um dia nós vamos estar na plenitude. Um dia nós vamos entrar lá. Mas não podemos negar o anseio do nosso coração para um lugar que a gente até nunca esteve, mas queremos retornar. C.S. Lewis fala desse lugar no livro dele, O Regresso do Peregrino. Ele diz, olha, é como se fosse uma ilha que eu almejo voltar para lá, mas só que eu nunca estive lá. Algo em mim diz que eu fui criado para esse lugar. Ele compara isso com um homem perdido num barco, no meio do mar, morrendo de sede e de fome, e ele diz, não tem nada que garanta que esse cara vai achar água e pão, mas o desejo profundo para essas coisas, pelo menos dizem para ele que ele vem de uma raça que se alimenta, que ele foi criado para isso. E da mesma forma, um desejo interno nosso, que eu possa viver algo diferente desse mundo cheio de sofrimento, fala para você que você foi criado para algo melhor do que isso. E é isso que Deus quer que os seus filhos revelem para o mundo. Nós gememos, mas não sozinho, né? Glória a Deus que o Espírito geme também. Olha só, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus entra na história, Ele não fica ausente, Ele diz, olha, meus filhos, aqueles jardineiros que estão ali, eles estão lutando e às vezes há dúvidas, começa a matar esse mato alto aqui e está crescendo isso lá, e eu digo, o que eu faço? Eu vou cuidar aqui, eu vou cuidar lá? E eu digo, Deus, é muito para mim, parece que eu não vou fazer nenhum efeito. Aí eu clamo para Deus com aquele gemido, Deus, eu preciso de uma resposta. E o Espírito Santo já está orando por nós, com aquilo que a gente nem sabe o que pedir. Tu entendeu que existe 3 gemidos? A da natureza, a nossa e do próprio Deus, todos na mesma direção. Obrigado. Versário 2 agora. 375 144. 375 144, versário. Esses 3 gemidos, eles são na direção
de que Deus quer trazer cura para um jardim que está quebrado. 7 promessas. Se você e eu aceitarmos o desafio para entrar nessa aventura, que é uma aventura, tiveram que fazer filme que não chega nem perto. Tem séries, né, que estão tentando chegar perto, que você vai viver hoje e amanhã, na realidade. Nossa aventura está na vida real, no dia a dia, onde você vai encarar a verdadeira assombramento que se alastra pela criação de Deus, e você vai encarar com oração, com fé, com santidade, e vai ter momentos que você não vai querer desistir, mas por causa das promessas de Deus, você não desiste. Quando é um seriado, é por causa que vai vir um terceiro temporada, a gente sabe que não vai morrer pelo menos algumas pessoas, às vezes, né? Às vezes eles trocam os personagens e morre todo mundo. Mas, nesse caso, nós sabemos, nossa esperança não é por causa que tem uma temporada vindo, é porque Deus disse algumas promessas para nós. Ele diz, meu filho, entra, viva no domínio do Espírito. Permita que o gemido venha de ti e que o Espírito geme por você, porque eu tenho 7 promessas que aparecem nesse texto para vocês. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, e pode completar ali, e vivem de acordo com o seu propósito, aqueles que estão na missão. Então, dentro dessa aventura, que você e eu fazemos parte, que não é dos anos 80, é hoje, 2019, você está acordando para dizer, Deus, como eu posso ser um jardineiro fiel? E às vezes vai parecer que as coisas não estão dando certo, e você vai lembrar da promessa, tudo acontece para o bem. Deus está em controle. Eu vou continuar amando Ele e vivendo de acordo com o seu propósito, e eu não vou desistir. Também, segunda promessa, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Muito debate é feito em torno dessa questão da predestinação. Hoje nós estamos com bastante criança vindo aqui, desculpa aí. Tem mais lá? Tá certo, 411, 411. Obrigado. Berçário. Muito bom, tem pais aí, jardineiros fiéis, né? Já tiveram no berçário, sabe? Predestinou, essa palavra é usada como, vamos dizer, palavra-chave para polêmica teológica. Eu acredito, eu não acredito. Bem, o mínimo que a gente precisa entender é que se você foi predestinado, não é para você fazer polêmica no Facebook teológico, não é isso aí. O predestinado aqui é para ser que nem Jesus. Então, se você usa a palavra predestinado para te isolar de outros cristãos, dizer que você é melhor do que os outros, cara, então você não entendeu o negócio. Predestinado é que Deus escolheu a gente para ser que nem Jesus. E a vida que nem Jesus tem que aparecer na tua vida. Essa é uma promessa, que a coisa não vai ficar do jeito que está. Você talvez está lutando com certas coisas, mas Deus quer te transformar, Ele vai não vai te deixar assim. Ele vai te mudar de glória em glória. Você foi escolhido para ser que nem Jesus. Não só isso, a promessa que quem nos acusará? Bem, muitos. Mas a diferença é que nós temos um advogado. Como é que vai adiantar a acusação quando eu tenho um advogado de Jesus? Eu vou cuidar do meu caráter, Ele vai cuidar da minha reputação. Mais uma promessa. Quem nos condenará? Muitos. Mas eu tenho um juiz justo, que é o grande juiz. E a palavra dele é final. Então não preciso me perder sono, que alguém está me julgando ou me condenando, porque Deus que vai determinar sobre a minha vida. Isso é uma promessa para aquele que está na aventura de combater o mal e representar Deus aqui no jardim. Como não nos dará com Ele e de graça todas as coisas? Aí o cara que está na aventura, ele vai às vezes precisar coisas. Vai precisar enxada, várias outras coisas. Às vezes uma coisa que talvez nós vamos precisar de um lugar maior que esse. E nós podemos começar a pensar, não, mas não vai dar certo. É muito, as contas não batem. Ele diz, filho, se você estiver me obedecendo, vivendo de acordo com, me amando, de acordo com o meu propósito, Deus livremente dará de graça todas as coisas. Aí eu fico pensando, todas as coisas, Deus, mas eu penso em muitas coisas, Deus. Será que eu estou pensando demais? Ele diz, filho, é todas as coisas.
dentro da vontade dele é todas as coisas. Eu posso sonhar, eu posso orar e pegar esses sonhos e submeter a ele, porque ele não tem limite, porque ele quer abençoar seu povo. Quem nos separará do amor de Cristo? Na batalha desse mundo que vive a invasão da decadência e da condenação, e nós estamos ali para refletir Jesus, vai ter momentos onde vai parecer que nós fomos abandonados. Vai ter momentos onde você vai pensar, onde é que está Jesus? Parece que eu não vi mais, eu estou aqui sozinho. Mas nós vamos voltar para Romanos 8 e lembrar da promessa que nada nos separará do amor de Jesus. E aí ele entra com muitos jeitos de viver essa promessa. Você pode ler, é lindo aquele texto. Mas nada vai nos separar do amor de Cristo. E nós somos mais que vencedores. Nós já ganhamos. E entra porque você já ganhou. Essas são as 7 promessas. E daí? Que diferença faz para nós aqui da Monte Serra? Bem, como eu falei, muitos de nós já fomos assaltados, né? Aqui em Porto Alegre tem uma reputação terrível de assassinato e também nosso estado sofre como o líder nacional em suicídio. Esses números mudam de vez em quando, dependendo de mês a mês, mas em seguida Porto Alegre está liderando o país tanto em roubos, em assassinatos e em suicídios. Nosso jardim, em que você acorda amanhã de manhã para trabalhar. Roubar, matar e destruir. Eu estava pensando nesses 3. Tem muitos outros que a gente podia trazer, mas eu pensei nesses 3. Por causa do versículo que a gente lembra, onde diz em João 10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Nós somos os representantes da segunda parte disso aí. A vida plena. Você é representante da vida plena. Você representa vida plena? Pessoas olham para você e dizem, olha, ali eu vejo vida plena, eu quero isso. Muitas vezes eu tenho falado, e eu acho que alguns anos atrás, antes dessa descoberta que eu vou falar para você, eu pensava que esse texto dizia assim, Satanás vem para matar, roubar e destruir. E a gente bota a culpa de todo o roubo, da matança, do suicídio para Satanás. Ele está por trás dessas coisas do mal. Mas o instrumento de entrega é o ladrão. Então é importante, talvez você, na tua própria linguajar, tenha trocado o ladrão para Satanás. E eu quero te mostrar quem é o ladrão. No mesmo capítulo, alguns versículos antes, né? Diz assim, então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas, todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Então quem é ladrão e assaltante é uma representação falsa do Messias, alguém que vem dizer que está em nome de Jesus, mas não é. Na realidade é liderança espiritual inautêntica. Pessoas que dizem representar Deus como representantes genuínos da entrada do poder de Deus na cultura e não representam Jesus. Esses trazem roubo, matança e destruição. Em outras palavras, quem tem responsabilidade pelo roubar, matar e destruir é aqueles que não representam Jesus com a sua liderança. Liderança espiritual inautêntica. Aí começa a mudar o cenário. Quando eu começo a pensar nessas três áreas, e o nosso desafio aqui de Porto Alegre, eu penso aqui, nós temos 70 mil roubos e furtos o ano passado. Então, essa é a nossa realidade, nós temos que lidar. Nós temos aqui 2 vezes o índice de assassinato do Rio de Janeiro. 2 vezes. É 2 vezes mais perigoso sair para trabalhar em Porto Alegre do que lá no Rio de Janeiro, onde a gente pensa que lá tem os morros lá perigosos. Aqui é 2 vezes mais perigoso morar em Porto Alegre. Não saia. Eu estou aqui. Isso aqui não foi razão para mim ir morar nos Estados Unidos. Isso aqui é razão para mim entender que eu estou no melhor campo missionário do mundo aqui. Eu tenho um lugar para fazer uma diferença aqui.
acima de 10 suicídio. 10 pessoas, às vezes é 11, 11,5 cada 100 mil pessoas. Isso é uma crise pela ONU. Quando passa de 8, aqui nós já estamos acima de 10, às vezes 11 pessoas por cada 100 mil cometendo suicídio. Nós temos uma crise espiritual. Esse é nosso jardim. Nós acordamos amanhã nesse jardim aqui. Então, como nós saberemos se a IBMS, se a Igreja Batista Monte Serra, está fazendo algum efeito? É quando a gente tiver mais gente aqui dentro? Ou é quando a gente, sei lá, quando subir as entradas? Como é que nós vamos saber se nós estamos fazendo impacto no jardim em que nós vivemos? Bem, eu tenho uma pergunta sobre isso, eu tenho orado sobre isso. E se nós cortássemos essas taxas pela metade? 0 seria bom, mas aí é a visão da eternidade, né? Nós vamos chegar lá um dia. Mas para chegar no 0 passa pelo meio. E se a gente conseguir sonhar? Será que você já passou do domínio da carne para o domínio do Espírito? Porque você não vai estar dentro do nós, você não vai estar dentro do povo de Deus fazendo impacto se você não foi transformado primeiro. Então talvez Deus te trouxe aqui hoje para viver essa transformação interna. Deus, eu tenho sido meio religioso, eu tenho sido parte assim próximo do Evangelho, mas eu quero me entregar para isso. Eu quero ser agente seu, Deus. Eu quero viver pelo Espírito e não pela carne. Eu quero ser transformado. E talvez Deus te trouxe hoje para essa transformação. Mas pensando em nossa igreja, em nossa comunidade, o que nós podemos fazer de prático para cortar no meio esses 3 índices terríveis? Quero que você leve essa pergunta para casa. Vai estar no nosso roteiro essa semana, essa pergunta: o que eu farei para arrumar o jardim? Vai ter uma outra pergunta aqui: o que eu farei, o que a minha família fará para arrumar o jardim? Na sua célula, o que a minha célula fará para arrumar o jardim? Alguém tem que fazer algo, porque a natureza geme. Você interiormente geme para isso. O Espírito geme em prol da gente. Alguém tem que se levantar. Há uma grande expectativa da própria natureza sobre a revelação de você e eu, os filhos de Deus. Eu quero que você leve para casa essa mensagem de uma forma prática. Eu quero convidar o Jonathan para vir para cá, também os músicos que vão nos ajudar. Nós vamos seguir nessa perspectiva de ter alguns outros tipos de música aqui. Então eu resumi a pregação em uma poesia. Eu não sei se é uma unção, mas alguém me perguntou: Shane, toda pregação vai terminar com algum tipo de... É a terceira esse ano, mas não vai ser todo, mas essa tem. Então você vai poder gravar aí, ou vai receber na própria... as letras no nosso roteiro. Mas eu queria resumir a nossa pregação para umas palavras que talvez você possa meditar sobre isso e passar isso adiante. E era bom tudo, criado pelo som da sua voz no escuro. Começando com as palavras: haja luz. O mundo no dia 1 ouviu voz tão bela que o universo eu sei ouvi-la. Autor do paraíso que nos dá a memória de um lugar onde nunca estivemos, mas queremos retornar. Deus, as trevas invadiu, o Espírito se moveu sobre as águas e o vazio, transformando caos em beleza. Jesus, temos certeza que Ele é alfa e o início, origem e o princípio, centro do universo, fonte do amor, ômega, fim de tudo. Para sua glória criou o mundo, digno de louvor. Imbuídos de amor e fé, homem e mulher, criou Deus para adorá-lo, agradá-lo, espelhar sua imagem e espalhá-lo. Água, terra, fogo e ar, elementos que elevam nosso olhar para louvar aquele que para ele tudo existe, consiste. Então
Na queda de Adão caiu toda a criação. A vergonha do pecado trouxe à terra humilhação. O mundo geme hoje, natureza anseia e ruge, para sermos revelados como filhos escolhidos e amados, vivendo o propósito pelo qual fomos criados. Mas até lá, nossa salvação produz restauração. Edificamos uns aos outros para cumprir nossa missão. companheiros, quem somos nós então? Além de jardineiros, feitos para amar, conectados para conquistar, fiéis até o fim, pois como vai o jardineiro, também segue o jardim. Obrigado. Demais, né, gente? Essa igreja aqui é demais. Gente, Xene, obrigado, mano. Que palavra. Eu não sei o que Deus falou com você, mas que palavra abençoada. Eu quero terminar esse momento com você, trazendo uma reflexão. Se pudesse voltar o último PPT do Xene, mostrando os dados ali, de matança, roubo e suicídio, e dizer que Deus então tem nos dado, como igreja, o privilégio de servir essa cidade. Então, cuidando do nosso jardim, que é Porto Alegre. Faz sentido hoje, cabe melhor para você entender por que nós estamos na CASEF, o presídio feminino das meninas menores de 18 anos, porque nós acreditamos que Deus nos deu como missão nessa cidade, resgatar essas mulheres, porque nós queremos derrubar esse índice de mulheres envolvidas com drogas e criminalidade. Faz sentido você entender por que a nossa igreja está dentro do presídio Madre Pelletier, porque nós também acreditamos que aquelas mulheres, pelo poder do Evangelho, elas vão ser restauradas, vão se tornarem mulheres de Deus, famílias vão ser restauradas. Você consegue entender por que nós estamos construindo uma comunidade terapêutica? Porque Deus nos deu isso também como missão de cuidar do nosso jardim de Porto Alegre e alcançar essas mulheres, mães do crack, e restaurar famílias. Quem estava aqui no ano passado teve a oportunidade de ouvir a doutora Ivete Contierre, é uma psiquiatra, mulher, um ícone na sua área, e ela veio aqui nos falar no mês de setembro, que é o mês da prevenção ao suicídio, porque Deus tem incomodado a nossa igreja. Nós vamos pegar esse gigante do suicídio pelo chifre e vamos derrubar ele. Você crê nisso? O nosso estado ele não vai mais ser conhecido com essa taxa. De todo ano, olha, o Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de suicídios. Não, nós vamos desafiar esse gigante. Já começamos. E a minha pergunta para você é: onde você está nisso? Porque a nossa igreja está entendendo esses desafios. Então, quando nós falamos e estamos aí nesse momento tão especial de sonhar com um lugar maior, com um espaço maior, é porque nós acreditamos que aquele espaço também vai nos dar condições de estrutura, não só física, mas de tanta gente com dons e talentos para abençoar uma cidade. A gente entendeu isso. Eu quero ler um texto de Provérbios. Quero te chamar para cá, Orlando, vai se ajeitando aqui. Nós vamos terminar com música. Mas eu queria que você pensasse, quando o Xene estava pregando, eu lembrei desse texto de Provérbios, capítulo 24. Olha que interessante o que diz o verso de número 11. Liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra-os que caminham trêmulos para a matança. Gente que está morrendo. E a Bíblia está gritando para a gente: cara, você que vive essa liberdade em Cristo, você tem algo com você aí que você pode salvar alguém. Depois ele diz assim:
Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo. Não, você e eu sabemos sim. Nós estamos dentro de um caos. Não perceberia aquele que pesa o coração? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? É uma pergunta. Quando eu olho esse texto aqui, para mim é uma mensagem clara de Deus, para mim e para você como igreja, que nós temos uma missão de alcançar vidas, salvar vidas, ser um instrumento da graça de Deus. E eu quero então fechar esse tempo com você, orando com você, com a seguinte pergunta: qual é a tua parte nisso? Eu quero que você feche os teus olhos. E eu queria que você tivesse coragem de fazer essa pergunta para o próprio Senhor. Senhor, olhando o meu jardim, que é a minha cidade, Porto Alegre, o meu estado, aonde eu vivo, a minha família está aqui. De que maneira eu, a minha família, a minha célula, nós podemos promover amor e cuidado dessa cidade? Pai, nós queremos mais uma vez, diante de tantos momentos que já tivemos aqui como igreja, de desafios, nós queremos que esse seja mais um dele, um memorial diante do Senhor, aonde o Senhor não só nos traz os desafios, mas onde o Senhor também ouve e vê o nosso coração. E nós queremos nos render a Ti, já entendemos, Pai, que nós temos uma missão de ser uma referência para a família nessa cidade. E nós queremos pedir que o Teu Espírito possa, com o poder do nome que é sobre todo nome, o poder do nome de Jesus, nos ajudar a viver todo o sonho, todo o plano perfeito que o Senhor tem para a Tua igreja nessa cidade. Nós nos consagramos a Ti mais uma vez e Te pedimos isso no poder do nome que é sobre todo nome. Pai, sonda agora cada coração, cada vida dos Teus filhos e filhas. E nós pedimos, Senhor, nos ajuda a viver esses sonhos. É a nossa oração no poder do nome de Jesus. Amém.